Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a alma dos animais. Evidentemente, meu amigo, minha amiga, que nós não vamos falar tudo o que existe sobre os animais. Nós vamos apresentar apenas um ponto de partida para você estudar um pouco mais esse tema tão interessante como é os animais, os nossos bichinhos de estimação e outros animais que existem no nosso planeta. É um tema curioso esse. Os animais têm alma? Muita gente pergunta que sim, existe muita fantasia também em torno disso, e graças a Deus nós estamos evoluindo em matéria de inteligência, já aprendemos muita coisa. Apenas para citar um exemplo, na Revista Espírita de 1866, existe um tema que se discute se as mulheres têm alma. Naquela época havia ainda muitas civilizações atrasadas, onde eles acreditavam que as mulheres não tinham almas. E hoje em dia, graças a Deus, qualquer pessoa que fala uma bobagem dessa, ela no mínimo será ridicularizada. Nós já entendemos que não é possível que elas não tenham alma e elas são exatamente iguais aos homens, né? Não há diferença alguma. E a doutrina espírita mostra isso ainda com uma lucidez impressionante. Por isso mesmo, nós precisamos repensar essa história se os cachorros têm alma. Tomara a Deus que lá no futuro a gente possa ficar tão horrorizado e tão escandalizado quando uma pessoa disser que os animais não têm alma, tanto quanto nós ficamos hoje escandalizados e horrorizados quando alguém fala que a mulher não tem alma. Tomara que aconteça a mesma coisa. Mas eu acho que nós estamos chegando nesse ponto. Hoje em dia é muito difícil você encontrar uma pessoa que diz que os animais não têm alma. Já a maioria das pessoas já aceitam essa possibilidade. Mas a alma deles, né, o Livro dos Espíritos, nos esclarece na pergunta 597, 597A e 598, que sim, os animais têm alma. Mas aí vem aquela confusão. Se nós, seres humanos, temos alma, os animais também têm, então a alma dos homens é igual à alma dos animais. Não, não é. É muito diferente. A alma dos animais, o que ela tem de igual à alma dos homens é que ela sobrevive à morte do corpo, tanto quanto a alma do homem sobrevive à morte do corpo. Nisso há, sim, uma semelhança muito interessante para a gente poder observar. A pergunta, mas algumas pessoas dizem assim: o espírito humano, quando desencarna, ele vai para a erraticidade. Portanto, se o animal, a alma do animal sobrevive à morte do corpo, também vai para a erraticidade. Não vai. É uma questão conceitual que precisa ser claro. A erraticidade é o local onde vivem os espíritos que cometeram erros. Daí, erraticidade. Erraticidade também pode ser entendido como sendo pessoas nômades que ficam caminhando pelo mundo, errando pelo mundo, não tem um lugar onde ficar, um lugar fixo. Então, espiritualidade, erraticidade é isso. Os animais, eles não têm consciência dos seus atos, eles não sabem, então eles não são culpados pelo que fazem, eles não têm essa responsabilidade como o ser humano tem. Então eles vivem sim no mundo espiritual, num estado parecido com a erraticidade, mas não é erraticidade. Tem alguma semelhança, só isso, nada mais. A espiritualidade dos animais não tem essa questão de moral, de dor na consciência, de peso, análise dos erros, eles não têm consciência. Por isso eles não têm erraticidade, mas vivem sim na espiritualidade. Então a gente precisa entender, e se você quiser saber sobre isso, dá uma olhadinha na pergunta 600 do Livro dos Espíritos, e vocês lá vão perceber essa questão da erraticidade, como é que funciona. É muito interessante, eu aconselho veementemente que vocês façam isso. Definido então que os animais têm alma e não é possível a gente pensar de outra forma, aí fica aquela pergunta: os animais evoluem? Sim, evoluem. Eles têm um processo evolutivo, sim. Ele evolui porque o que existe no animal, na verdade, é o princípio inteligente.
nós espíritos, nós somos o princípio inteligente que está no estágio humano. No animal, o princípio inteligente, ele está estagiando entre os animais, aprendendo e se desenvolvendo e crescendo sempre cada vez mais. Cuidado quando você fala sobre isso, tanto em relação aos homens quanto em relação aos animais. E quando você diz dos animais, nós estamos falando do gênero, do animal, e não de um animal específico. Porque o animal específico, aquele serzinho que nós temos ele no nosso colinho todos os dias, ele evolui, ele cresce, e um dia, não se sabe quando, ele chegará no reino dos espíritos. Mas os animais, de um jeito só, eles parece que não evoluem, eles são sempre os mesmos. Observe, por exemplo, uma coisa interessante, que os animais na época de Jesus Cristo, eles latiam exatamente igual latem hoje. É a mesma coisa, eles não mudam. É interessante observar isso. Então, muito cuidado quando você fala na evolução dos animais. Eles evoluem sim, mas aí você está falando do princípio inteligente que evolui, e não da espécie animal. Que é diferente, animal vai ser sempre animal. Inclusive nos mundos elevados, os animais eles são mais evoluídos, mas ainda assim continuam sendo inferiores ao espírito. Ainda são inferiores. Se os animais são mais evoluídos nesses mundos superiores, os espíritos também são mais evoluídos nesses mundos. E é isso que nós precisamos ter consciência disso. Os animais, vivendo aqui entre nós, veja, a vida deles se limitam a duas coisas. Há dois princípios que nós podemos observar. É a sobrevivência e a reprodução. Essa é a preocupação básica de todo e qualquer animal, não tem como a gente dizer. Então eles vão vivendo e aprendendo. Existe uma questão nisso, em que alguma gente fala que os animais eles sofrem porque eles têm karma. Eles têm karma, eles estão pagando pelo que eles fizeram na vida passada. Bobagem, gente, que animal não paga nada, eles não têm consciência do que fazem. Eles não têm karma. Mas então por que os animais sofrem? Vamos tomar um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo assim, bastante calmo para a gente poder entender essa questão do sofrimento. Imagine vocês, num dia de inverno rigoroso, muito frio, a mamãe vai até o leito da criança, acorda a criança às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, num frio terrível, tira a criança da cama para que a criança possa ir à escola. Não é um sofrimento? Gente, sair do frio, sair do calorzinho da cama, ir para o gelo da rua, e naqueles países gelados então. Nossa Senhora, é um sofrimento atroz. Não é um sofrimento, é um aprendizado. As crianças sofrem aquilo, passam por isso, mas é um aprendizado, precisa fazer isso. Então a gente confunde muito com o sofrimento e a gente acha que o sofrimento é uma coisa horrível, e não é, é um aprendizado. É assim que os animais aprendem. Eles estão aprendendo. Existem N exemplos de sofrimento que nós temos que são necessários ao nosso aprendizado e também ao aprendizado dos animais. É assim que eles aprendem. Os animais, eles evoluem não por opção própria, mas por força mesma das coisas. As coisas vão acontecendo e eles vão aprendendo. Lembre-se, o livre-arbítrio deles é muito limitado. Eles não têm o livre-arbítrio que nós temos. Tudo que o animal faz se resume na sobrevivência e na reprodução. Se você mexe de uma maneira equivocada com um cachorro, ele vai te atacar. Porque ele vai se defender. Não tem jeito. Se você vai lá por exemplo, você vai na África e você sai passeando lá pela selva da África, como se você estivesse passeando num bosque que tem no Parque do Ibirapuera, você não vai dar certo. Não vai dar certo, porque você vai encontrar algum animal violento, seja um elefante, um leão, um tigre, que vai te atacar, porque ele se sente agredido, ameaçado. É o instinto de defesa deles.
Não é um raciocínio premeditado. Ele não atacou você para poder tirar um proveito disso. Ele só quer se manter vivo. E assim eles vão aprendendo. Então, não é karma. Animal não tem nada a pagar, não tem nada a resgatar. O que ele tem é que viver simplesmente. Nessa vida ele vai aprender coisas boas, coisas agradáveis, coisas felizes, como o tutor que ele ama, o tutor que ele adora, e vai aprender também com o sofrimento que ele tem. Então todo ele aprende sempre. Basta viver e aprender. É isso que ele faz. E fica aquela pergunta: os animais são inteligentes? São inteligentes. E nós podemos até inclusive notar certo padrão de comportamento inteligente nos animais. Mas não confunda, eles não são inteligentes como são os seres humanos, como são os espíritos. A inteligência deles é rudimentar, é muito principiante ainda a inteligência dele. É rudimentar mesmo, como nós dissemos agora há pouco. Na época do Cristo, os cachorros latiam do jeito que latem hoje. Não desenvolveram inteligência, porque não tem inteligência a ser desenvolvida nos animais, na espécie dos animais. Mas, em todos os tempos, então, o comportamento dos animais são sempre os mesmos. Veja, apesar disso, nesse comportamento repetitivo que sempre tiveram, eles denotam uma espécie de inteligência. Por exemplo, quando o tigre vai caçar a sua presa, ele toma uma série de cuidados. Ele fica na espreita, ele não se deixa perceber, ele vai se aproximando com calma, até que chega o momento correto dele dar o bote. Isso é uma espécie de inteligência que ele está manifestando. Existem vários outros exemplos, você pode encontrar um outro exemplo para isso, muito mais eficiente do que isso. Mas existe um caso, uma questão desse lado da inteligência dos animais muito interessante, que embora a inteligência deles é uma inteligência rudimentar, essa inteligência pode ser estimulada. O problema é que quando você estimula essa inteligência, ela está estimulada enquanto o estímulo existe. Terminado o estímulo, eles regridem ao estado anterior. Então, eles desenvolvem uma inteligência com estímulo, mas ela não se mantém. Por exemplo, os cientistas Roger Foltz e o casal Gardner ensinaram 134 sinais da linguagem dos surdos mudos para, vejam só, uma macaca. E ela aprendeu todos esses sinais e algum tipo de comunicação com aquele animal foi possível. E é uma coisa interessante, essa macaca passou para os seus filhos todos esses sinais que ela aprendeu. Não é interessante? Muito interessante isso, né? Mas cessou aquilo, voltou tudo a ser o que era antes. Outro caso, o senhor Wilhelm von Osten, na Alemanha, em 1890, ele percebeu sinais de inteligência no seu cavalo suíço. E ele, estimulando essa inteligência do cavalo, vejam só, o cavalo conseguiu fazer contas matemáticas. Ele colocava 2 pranchas na frente do animal e dava um cálculo para o animal fazer, e com a pata direita ele batia na prancha do lado direito, indicando as unidades. E do lado esquerdo ele indicava as dezenas e acertava a soma. É interessante isso, né? O comerciante Karl Elberfeld, em 1912, ele foi além disso. É uma coisa impressionante que ele fez. Ele tinha 2 cavalos, o Mohamed e o Zarif, e começou a ensinar matemática para esses cavalos. Mas eles foram muito além de uma simples conta de matemática. Acreditem, eles sabiam extrair raiz quadrada de um número, os cavalos. É impressionante isso. A gente falando assim até não dá nem para acreditar, né? Mas é verdade, aconteceu isso. Eles faziam isso. O Mohamed, ele era mais inteligente e ele conseguia resolver extrair uma raiz cúbica. Agora, não é só isso, pasmem, ele era capaz de resolver uma equação de matemática do tipo assim, 3,4 mais V36 dividido por 3. Ele resolveu essa equação.
Se você quiser saber bastante detalhes sobre essa questão dos animais, muito interessante, leia o livro A Reencarnação, de Gabriel Delany. Lá ele explica com detalhes todas essas questões que eu acabei de colocar para vocês. Aqui eu estou colocando só assim, um resumo muito curto, com intenção aí de chamar a sua atenção para você pesquisar mais a fundo esse assunto, que é muito interessante. E aí vem aquela pergunta que todo mundo faz, né? Se os animais têm alguma inteligência rudimentar, se eles têm uma alma que sobrevive à morte do corpo, então eles podem ser médiuns. A coisa mais comum que a gente ouve hoje em dia é a gente dizer que determinado cachorro viu um espírito. É interessante a gente... Toda vez que eu ouço uma pessoa falar isso, eu lembro desse trecho que nós vamos comentar agora. Se você tiver interesse em entender sobre essa questão da mediunidade dos animais, eu recomendo para vocês os livros. O livro Os Animais Têm Alma? É uma pergunta, do Ernesto Bozano. Então, o Ernesto Bozano, nesse livro, ele descreve 130 casos de manifestações de animais ou com animais. E esses 130 casos ele catalogou no seguinte: alucinações telepáticas, onde o animal é o agente. Alucinações telepáticas, onde o animal é o percipiente. Alucinações telepáticas, percebidas pelo animal e pelo homem. Visões de espíritos humanos, percebidos por animais e homens. Animais e premonição de morte. Premonição de morte percebida por homens e animais. Aparições de animais como simbologia premonitória. Que, aliás, esse caso aqui já é bem comum. Premonições de morte, onde os animais são percipientes, eles percebem que a pessoa vai morrer. Existem N casos com relação a isso. Assombrações percebidas por animais são documentados, estudados. Aparição de animais em locais assombrados também é comum. Materializações de animais. Essa eu não conhecia, mas o Ernesto Bozano disse que aconteceu realmente. Visão e identificação de fantasmas de animais mortos. O grande problema com tudo isso que a gente vê é que chamar um animal de médium não tem cabimento uma coisa dessa. Por quê? Para que ele seja médium, é necessário que haja mistura do fluido do desencarnado com o fluido do encarnado. Então o espírito ele manipula o fluido do encarnado mais o fluido dele, envolve um objeto material qualquer e produz um fenômeno. Ele arrasta o objeto, leva o objeto para lá, porque ele está combinando esses fluidos. O fluido espiritual de um espírito não combina com o fluido animal. Não combina, não se casa, então não dá para fazer isso. Outra coisa, quando você fala médium é aquela pessoa que tem a habilidade de servir de comunicação entre os vivos e os mortos. O médium, ele é uma ponte que liga os dois lados da vida. O animal, ele não tem capacidade de entendimento, ele não tem capacidade clara de comunicação com os humanos, não é uma capacidade clara, e ele também não entende a maioria das coisas que o ser humano entende, a esmagadora maioria. Como ele será médium se ele não consegue entender o que os espíritos vão explicar para ele? Ele não tem como traduzir isso. Então, animal não é médium no sentido exato desse termo. Olha, mas é inegável, mesmo que os animais não sejam capazes de contar o que ele viu, ele é capaz de ver alguma coisa do mundo espiritual que nós não sabemos explicar. Quando você diz assim, meu cachorro viu um espírito. Olha, é algo para se perguntar, como é que você sabe que ele viu um espírito? O animal não fala. Ele não contou para ninguém que ele viu um espírito, nem para você ele contou isso. Ele não sabe o que é isso. Você interpreta a reação dele da maneira que você acha. Mas essa é uma interpretação sua, não é o que aconteceu com ele. Não se pode falar isso. Não dá para saber. O que dá para saber, e com certeza absoluta, é que os animais têm alguma percepção da espiritualidade. Eles percebem a espiritualidade de alguma forma que nós ainda não entendemos. Então, os animais não têm mediunidade. No entanto,
Nós afirmamos hoje que eles não têm mediunidade, porque essa é uma verdade hoje. Ela não é uma verdade absoluta em todos os tempos. Quem sabe no futuro nós vamos entender melhor essa questão e aí teremos uma outra definição. Por ora, eles não têm mediunidade, não podemos concordar isso. Você afirmar que o cachorro tem mediunidade é muito arriscado. Então é mais prudente você afirmar sempre que eles possuem uma percepção do mundo espiritual. Eles percebem o mundo espiritual, só isso. Você fugir disso é muito perigoso hoje em dia, muito arriscado. Você pode acabar acreditando em fantasias que as pessoas têm e traçam sobre isso, como por exemplo essa que eu acabei de citar. Achar que um animal viu um ser humano com base naquilo que você acha que ele viu. Mas você pode afirmar que alguma coisa ele viu, pela reação dele. Ele foge assustado, ele foge, sai correndo, ou o contrário. Essa semana eu vi um vídeo muito interessante, bonitinho por sinal, de um cachorrinho dentro de uma igreja católica e ele vai abanando o rabinho e latindo feliz, como se tivesse encontrado o seu tutor. E fica olhando para a cruz, para aquela imagem do Cristo crucificado. E fica todo, então as pessoas acham que ele viu Jesus Cristo. Como é que ele pode ter visto Jesus Cristo? Como é que pode saber disso? Alguma percepção eles têm sim, e nós podemos confirmar isso. Eles veem coisas que nós não podemos ver. Isso é verdade, isso é um fato. Leia esse livro, Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bozano, e você vai ter uma compreensão melhor desse caso. Muito cuidado em afirmações que não são baseadas em pesquisas científicas. Muito cuidado com isso. Gente, muito obrigado por você ter assistido. Eu espero ter contribuído com alguma coisa no seu estudo, no seu aprendizado. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fique em paz. Graças a Deus.